pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu gostaria de dar 5 dicas para que você tenha êxito no cultivo das suas suculentas. Esse aqui é o Naruto, um dos meus cachorrinhos que eu tenho aqui. Ele não sai de perto, então vai participar do vídeo, tá bom? Essas 5 dicas eu faço aqui com as minhas suculentas, elas dão certo, então por isso eu resolvi passar. De repente você tem alguma dificuldade ou alguma dúvida, sendo iniciante ou não. Eu vou mostrar como que eu faço. Essas 5 ações, digamos, não são difíceis, são muito fáceis e que vão garantir que você consiga cultivar a grande maioria das suculentas. É claro que toda planta, assim como um ser vivo, tem as suas particularidades. Tem alguma planta que pode ser que não vai dar certo essas dicas, mas a grande maioria, com certeza, vai dar certo sim, tá? Mas antes de começar a dar essas dicas, eu gostaria de agradecer aos 10 mil inscritos do canal. Muito obrigada para as inscritas, para os inscritos, para os canais que estão aqui comigo. Tem gente que está desde o comecinho. Eu sempre vou agradecer todos os vídeos a Andréia, que foi uma colega de trabalho que me incentivou a estar montando o canal. Andréia, você sabe que você sempre vai estar no fundo do meu coração e eu sempre vou ser grata pelo apoio que você me deu e o incentivo. Claro que a minha família, alguns amigos que sempre estão aí me motivando e para vocês inscritos também. Eu tenho muito que agradecer porque vocês participam bastante nos comentários, muitas vezes através das dúvidas de vocês que eu estou conseguindo fazer vídeos para responder, fazer um tema específico. Então, muito obrigada. Nesses 10 mil inscritos não deu para fazer um sorteio para presentear, mas eu prometo que quando eu estiver chegando nos 15 mil, eu vou fazer um vídeo anunciando algumas regras para a gente fazer um sorteio aqui e eu poder presentear, representando todos os inscritos, dar um presente bem legal, plantas, é óbvio, mas que vai representar a todos os 15 mil quando chegar nesse número, tá legal? E também eu tenho que lembrá-los que se você gostar aqui do conteúdo do canal, dos vídeos que tem aqui, é bom você se inscrever, acionar o sininho, dar o joinha no final do vídeo se você gostar, compartilhar e comentar. A sua presença e sua opinião é sempre bem-vinda aqui no canal. Muito obrigada! Então, sem mais delongas, vamos para as 5 dicas. Eu vou iniciar a primeira dica falando sobre a adaptação ao sol. Sim, assim que você compra uma suculenta, provavelmente ela vai vir de um ambiente coberto, fechado, como floriculturas, mercados, ou mesmo de viveiros que tem sombrite. Você deve fazer a adaptação ao sol da sua suculenta de sol pleno. Sobre as suculentas de meia sombra, você não precisa fazer essa adaptação, mas sim, você precisa adaptá-la ao seu jardim, à sua casa, ao seu clima, só que é mais rápido. Você vai colocá-la lá no local de meia sombra que você vai deixar pelo menos uns 3 dias, de 3 a 5 dias seguidos, para que ela se acostume com aquele ambiente e depois você deixa ela no local que você já determinou que você acha melhor para ela. Já as suculentas de sol, se você colocar diretamente no sol, com certeza você vai perder a sua planta porque ela vai se queimar. Assim como pessoas que não tomam muito sol, se vão na praia e tomam aquele sol mesmo com protetor, a pele fica queimada, a suculenta vai se queimar também. A pele dela é fragilizada, já que ela não está acostumada com aquela luz, com aquela intensidade. Então, sempre que você comprar uma suculenta que seja de sol pleno, é importante você saber quando elas são de sol pleno ou não, você vai fazer essa adaptação. Como eu faço a minha adaptação? Eu deixo de 6 a 8 dias fazendo essa adaptação. Eu vou aumentando 1 hora por dia da suculenta ao sol. Então, no primeiro dia, eu deixo até as 9, no segundo até as 10, até as 11, até as 12. Assim, ela vai se acostumando até ficar com o total de luz que ela vai receber aqui em casa, de 6 a 8 horas. Caso eu perceba que essa suculenta está se queimando, eu retrocedo as horas, começo esse processo de novo e vou aumentando 1 hora por dia até eu perceber que ela já está bem adaptada. Vai acontecer de queimar algumas folhas? Sim, algumas são mais frágeis, elas até queimam. Aí cabe a você ter a sensibilidade de verificar se ela já está bem para tomar aquele sol ou não, tá? Então, sempre observe a sua planta, que ela vai te dar as respostas que você precisa. A segunda dica é:
Eu não troco a suculenta de substrato enquanto eu não faço a adaptação dela ao sol. Por quê? Eu vou estressar essa planta na luz e consequentemente, se eu já trocá-la de substrato, eu também vou estressá-la num substrato novo. Eu prefiro fazer um passo de cada vez. E tá, sempre deu certo. Faz mais ou menos 4 anos que eu tô cultivando suculentas e eu nunca tive problema em relação a isso. Algumas pessoas eu sei que assim que compram, já trocam de substrato. Isso vai de pessoa para pessoa. Se está dando certo para você, não tem por que você mudar o seu método, tá legal? Eu estou falando o que eu faço aqui, dá certo para mim, pode ou não dar certo para você também. Então, depois que eu faço esse processo de adaptação, é quando eu troco ela de substrato, coloco o substrato que eu uso aqui. E nesse momento, é um passo muito importante para você verificar as raízes. Porque você vai tirar essa planta do substrato que ela já veio e você vai observar bem se não tem nenhuma doença, se não tem nenhuma praga nessa raiz. Caso você observe que tem alguma complicação, é importante que você retire todas as raízes para não contaminar o substrato que você vai usar e para tentar salvar essa suculenta. Se você já compra de locais sérios, se você já compra sempre no mesmo local, geralmente você não tem muito problema com isso. Se você compra da internet, consequentemente elas vão chegar ou sem raízes ou com as raízes fora do substrato, então é mais fácil de você olhar. Agora, quando você compra no local onde já vem com o substrato, é importante você fazer essa etapa. Eu vou mostrar para vocês uma suculenta que eu comprei recentemente, é uma Aloe Pepe, e ela eu tirei do vaso, lavei as raízes para que vocês pudessem ver direitinho como que estava a raiz dessa suculenta, mas não é necessário fazer isso. Basta você tirar do substrato, esmiuçar um pouco o torrão, que você já consegue enxergar se ela está bem ou não, tá? Como vocês podem ver, essa suculenta está muito bem, as raízes estão saudáveis. E agora um outro detalhe, quando ela está muito enraizada, completamente enraizada, e mesmo que eu tire aquele torrão, ela continua cheia de raízes, eu aumento o vaso de 2 a 3 centímetros, até 4 centímetros para essa planta. Se ela está com poucas raízes, eu diminuo o vaso que ela está, para que ela possa enraizar adequadamente. A planta ela vai crescer proporcionalmente com as raízes e a planta na parte de cima, de acordo com o tamanho do vaso. Mas não adianta você colocar um vaso gigantesco para uma planta que não tem tanta raiz. Isso vale para suculentas e para qualquer outra planta. Por quê? Ela vai soltar bastante raiz, vai jogar toda a energia dela para o enraizamento e, consequentemente, as folhas vão crescer pouco. Quando ela está no espaço adequado para ela, num vaso adequado, ela vai soltar as raízes no seu processo de crescimento e vai crescendo com a planta para cima também. Quando você coloca ela num vaso muito grande, e você põe uma plantinha minúscula num vaso grande e depois aí fica naquele pensamento, ela não sai do lugar, ela não sai do lugar. É óbvio, você colocou ela num espaço gigantesco. Além disso, ela vai ter mais umidade naquele substrato, porque tem muito mais substrato do que ela precisa e poucas raízes para absorver a água. Isso também pode levar ao apodrecimento. Sempre mantenha a planta no vaso do tamanho ideal para ela e vá aumentando o tamanho do vaso progressivamente. Se você for fazer um arranjo, aí não tem problema porque você vai colocar várias suculentas, vão ter várias raízes ali. Então o espaço vai estar sendo dividido. Agora, se você for colocar só uma mudinha que você comprou, sempre coloque num vasinho menor se ela não estiver muito enraizada. Isso vai ajudar no processo dela de crescimento, tanto da raiz quanto do seu corpo na parte de cima das suas folhas. A terceira dica também tem a ver com o vaso, substrato e tudo mais. Muitas pessoas falam sobre a drenagem, mas não dão a ênfase adequada para isso. Por quê? Não adianta você colocar a sua planta num substrato top de linha, com produtos caríssimos ou aqueles melhores para você ter uma suculenta, e você não fazer uma boa drenagem nesse vaso. Uma boa drenagem vai garantir que esse substrato não fique com acúmulo de água. Mesmo que ele seja um substrato bem drenável, se ele ficar com acúmulo de água no fundo, você vai ter um apodrecimento nas raízes. Isso tanto para suculentas quanto para outras plantas. Nenhuma planta gosta de acúmulo de água nas raízes, a não ser que ela seja aquática. Então, se não é uma planta aquática, sempre faça
a drenagem no seu vaso. Ela vai ser de acordo com o tamanho dele. Geralmente a gente coloca de 2 a 4 centímetros de substrato. Com diferentes tipos de materiais, você pode usar materiais reaproveitáveis. Eu vou estar mostrando agora para vocês. Pode ser de isopor, pode ser de brita, caco de telha, argila expandida, pedras de jardim, cacos de telhas brasilite, enfim, você pode usar tudo que se torna pedaços, grânulos grandes, que vai fazer com que a água tenha passagem nos furos dos vasos. Eu costumo usar o caco de telha porque eu fiz uma reforma aqui há alguns anos e sobrou muita telha. E eu acho que o caco de telha é bem legal porque ele também absorve um pouco a água, já ajuda também principalmente para suculentas. E é algo que eu não preciso ficar gastando. Mas também eu uso bastante a pedra brita. E o isopor eu só tomo cuidado para não colocar um substrato muito pesado com ele. Então geralmente eu uso o isopor no substrato com orquídeas, porque é um substrato mais leve, então não vai pesar tanto, porque se o isopor ele ficar espremido, ele vai também fechar os furos do vaso, o que vai causar acúmulo do mesmo jeito. Então toma cuidado com qual substrato você vai usar o isopor. Mas ele é muito bom, eu uso sempre nas orquídeas e eu nunca tive problema. Nos outros vasos, como o substrato é mais pesado, eu costumo utilizar o caco de telha ou pedra brita. Além de você colocar essa drenagem, é importante que você faça a divisão do substrato com a drenagem. Aí você pode usar um paninho velho, TNT, esses paninhos que a gente usa para lavar louça, que é o meu caso, na loja de R$1 vende esses rolos mais barato, então eu costumo comprar. Mas quando não tem, eu uso o que tem à mão aqui, alguma coisa que dá para reaproveitar. Manta de bidim, que eu acho mais caro para estar usando para dividir substrato, mas se você consegue comprar, não tem problema. É importante ter essa divisão porque você vai garantir que o substrato não passe nos vãos da drenagem e também acabe fazendo com que ela fique fechada, evitando a passagem ou ainda atrapalhando a passagem da água. Então sempre separe seu substrato com algum tipo de pano, algum tipo de material. E agora eu vou mostrar para vocês. Esse vasinho era uma caixa de bombom, eu já fiz furos, vou colocar uma drenagem de pedra brita. Vou colocar o paninho de lavar louça para separar a drenagem do substrato. Vou colocar o substrato. Eu vou mostrar para vocês agora a passagem da água, como que fica quando você tem uma boa drenagem, quando você tem uma divisão da drenagem e para suculentas um substrato bem drenável. Olha só como a passagem fica livre. A água vai sair um pouco sujinha assim, mas depois com o tempo ela vai sair transparente, porque a sujeirinha menor não vai passar. Viram como é importante você fazer essa drenagem? Agora eu vou mostrar também essa água passando num vasinho que já tem planta. É aquela suculenta que eu plantei, a Aloe Pepe. Olha só, com substrato drenável, eu fiz aqui a drenagem da mesma forma que eu fiz nesse vasinho para mostrar para vocês. Tem a separação e olha como a água passa com facilidade. E é isso que é importante. Já aproveitando essa parte do substrato, drenagem, vamos para a parte da rega. É a quarta dica. A sua suculenta precisa de água. Eu recebi mensagens, e não foi de inscritas nem de inscritos, mas de amigas. Uma amiga comprou uma suculenta no local e a pessoa orientou ela a tá pingando algumas gotas com conta-gotas uma vez por mês na suculenta que ela comprou. Sim, isso é real. Ela foi orientada a isso. Gente, nenhuma planta, nenhum ser vivo vai sobreviver com gotinhas de água por mês. Independente do clima que você esteja, independente do vaso e do substrato que você use, a suculenta precisa de água. Se ela não tem água fornecida pela natureza, como a chuva, a umidade do ar, você precisa fornecer água para essa planta. Essa planta, ela está acomodada num vasinho e se a água dela acaba, não tem de onde ela puxar água, diferente de quando ela está na natureza, onde ela vai conseguir de alguma forma puxar a água pelas raízes. A suculenta tem armazenamento de água? Tem nas suas folhas e ela consegue sim ficar muito tempo sem a rega, mas não tanto tempo assim e com apenas algumas gotas.
É mito falar que suculenta não gosta de água. A suculenta ela não gosta de substrato úmido por muito tempo. É diferente. Você tem que fazer uma rega até sair a água por baixo do vaso. Eu vou mostrar embaixo da torneira, mas as minhas suculentas são regadas com mangueira. Eu só tenho cuidado com as suculentas que têm mais pruína e não tá molhando as suas folhas, mas fora isso, é com a mangueira. Eu vou mostrar embaixo da torneira para vocês verem que ela pode tomar bastante água, desde que esse substrato seja bem drenável e tenha boa drenagem, igual a gente acabou de ver. Depois, esse substrato, se ela ficar a sol pleno ou na meia sombra, se tiver num vaso ideal também, para o seu clima, você tem que saber como que é o seu clima, se ele é mais úmido ou se ele é mais seco, você vai ver que essa água vai evaporar. Ela vai absorver a água que ela precisa e o restante vai ficar evaporando. Depois de alguns dias desse substrato seco, você pode voltar a fazer uma rega bem intensa. Também faça essas regas, principalmente em dias quentes, como no verão, apenas à tarde, para que você não corra o risco das suas raízes serem praticamente cozidas pela quentura do sol, pela intensidade do sol no vaso. Então, dê preferência de sempre regar suas suculentas no período da tarde ou à noite. Também vale para outras plantas se elas ficam no sol intenso, tá legal? Sabendo disso, não deixe mais a sua suculenta passar sede, nem o seu cacto passar sede. Eles são plantas desérticas, mas todo ser vivo, assim como nós, como os animais, precisam de água. Luz ideal, local ideal para viver, que no caso das plantas é o substrato. Nutrientes, que para a gente é comida, para os animais também, e para as plantas são o adubo. E água. Isso é essencial para qualquer ser vivo, tá bom? E a quinta e última dica, essa eu acho que é a mais fácil de todas, é você observar a sua planta. Não adianta você procurar em milhões de vídeos, em milhares de canais, a resposta para o que você precisa. Você precisa observá-la. A sua suculenta ela vai dar dicas se ela está doente, se ela precisa de água, se ela precisa de nutriente, se ela precisa de troca de vaso. Mas você só vai entender isso observando a sua suculenta. Sempre observe as suas plantas. Sempre dedique um tempo para as suas plantas. Só assim você vai descobrir e fazer uma pesquisa primeiramente na sua planta e depois você vai buscar as respostas. Se você sabe que a sua planta está ficando enrugadinha com as folhas e não é nenhuma doença, também não é falta de luz ou excesso de luz, pode ser sim que ela está precisando de água. Ou de repente, se a água está correta, pode ser que ela esteja com algum problema nas raízes, mas você só vai saber se você observar a sua planta, acompanhar seu crescimento, seu desenvolvimento, ver as particularidades delas, isso seja de suculentas comuns a suculentas mais raras, de plantas mais baratas a plantas mais caras. Você precisa observá-las, você precisa dedicar um tempo. Volto a falar sobre seres vivos. Nós, seres vivos, precisamos de cuidados. Assim, as plantas, como seres vivos, precisam de muito cuidado. Então, preste muita atenção nas suas plantas, o tempo que você tem para dedicar para elas, o tempo que você pode passar e sempre fazer aquela vistoria, descobrir se não tem uma cochonilha ou um pulgão ali, ver a sua planta soltando hastes florais, soltando mais raízes ou soltando mudinhas. Isso é muito bacana. Essa é a mágica da jardinagem e também aprender com as plantas que tudo tem o seu tempo. Tem seu tempo de nascer, reproduzir e até morrer. As plantas têm uma lição muito bonita para dar para gente. Basta você estar de peito aberto para aprender com elas. E elas sim, elas dão muitas questões, mas também muitas respostas para você. Eu espero que essas 5 dicas ajudem você no seu cultivo das suculentas. Se você ficou com alguma dúvida, comente. Se você tem alguma coisa específica que quer saber, comente também, que de repente seu comentário pode virar um futuro vídeo. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Obrigada pelos 10 mil inscritos. Um beijo. Tchau!